Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com e do portal Aula EAD para mais uma videoaula do curso 100% gratuito Administrando Windows Server 2016. E na videoaula de hoje eu quero montar um RAID 1, um RAID de espelhamento. Na verdade, o que é RAID? É um conjunto redundante de discos independentes. Eu posso fazer RAID por software ou por hardware. Se eu vou fazer um RAID por hardware, isso não é feito no sistema operacional. Eu vou instalar uma placa controladora, vou entrar no setup dessa placa controladora e configurar o RAID antes mesmo do Windows ser instalado. Logicamente, se eu vou fazer RAID no HD que tem o sistema operacional, é esse tipo de RAID que eu vou montar. Lembrando que esse RAID tem muito mais desempenho, em contrapartida eu vou ter o custo de comprar essa placa controladora. Já se eu vou montar um RAID por software, logicamente fica claro que é o sistema operacional que vai gerenciar isso, então eu vou gastar recursos computacionais do meu servidor, com processador e memória, para gerenciar esse RAID. Em contrapartida, não vai ser necessário a compra de nenhum hardware adicional, o que leva a maioria das empresas de pequeno e médio porte a optar por esse tipo de configuração de RAID, ou seja, o RAID por software. Vamos lá falar rapidamente um pouquinho sobre RAID 1. RAID 1, ou espelhamento, mirror, é um RAID onde eu vou ter dois HDs, e esses HDs, um vai ser espelho do outro. Ou seja, quando o usuário mandar salvar os dados, ele não vai ver dois discos, ele vai ver apenas um disco. E a partir do momento que ele manda salvar nessa unidade, por exemplo, F2 automaticamente a informação é salva no disco 1 e também no disco 2. No caso de um dos discos falhar, eu vou ter uma cópia exata da informação no outro disco. Lembrando que isso para o usuário é transparente. Vamos ver tudo isso na prática agora. RAID 1 é capacidade pela metade e proteção em dobro. Por que capacidade pela metade? Se eu comprar dois discos de 1 TB, eu vou ter apenas 1 TB de armazenamento, já que toda a informação vai ser duplicada nos dois discos. Em relação a ter um único HD, se eu perco aquele HD, eu perco toda a minha informação. Se eu tenho um RAID e perder um disco, eu tenho uma cópia em tempo real que está sendo realizada no outro disco. Então eu não vou perder a minha informação no caso de falha de um dos HDs. Lembrando que é importantíssimo, quando você montar um servidor, pensar em segurança, ou seja, pensar em redundância no caso de falhas. Vamos lá aqui, vou abrir o meu Windows Server. Primeiramente, vou mostrar aqui como é que está o gerenciamento de disco dessa máquina. Vou abrir aqui o gerenciador do servidor, vou vir aqui em ferramentas, gerenciamento do computador, é uma das formas de chegar no gerenciamento de disco, e aqui eu tenho gerenciamento de disco. Do jeito que nós instalamos aqui na primeira aula do curso, eu tenho apenas o disco 0, que é o disco do sistema. Ele foi automaticamente particionado assim, ó, 450 MB para o sistema, 99 aqui para o sistema EFI e o restante para a unidade onde está o sistema operacional. O primeiro erro que muitas pessoas cometem quando vão montar um servidor de pequeno e médio porte é achar que a partição C2 pontos, onde está o Windows, é o local onde você deve salvar os dados do seu usuário. Não é aqui que você deve salvar os dados dos seus usuários. Montar o seu servidor de arquivos. Você deve fazer isso em um outro disco. Primeiramente por performance e depois por segurança. Eu não quero ficar competindo aqui no caso de performance o acesso ao sistema operacional e o acesso aos arquivos do usuário. Para isso, eu vou separar em discos diferentes. E aqui no meu caso eu vou montar um RAID para, se falhar um disco, eu ter uma cópia no outro disco. Ou seja, ter um sistema tolerante a falhas. Vamos lá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu servidor é inserir mais dois HDs, que é o que eu preciso para fazer um RAID 1. Lembrando que se meu hardware dá suporte a hot swap, eu não preciso nem desligar o servidor. Eu posso conectar esses HDs nas BIOS com a máquina ligada. Não é o caso da grande maioria dos servidores que a gente tem por aí, então eu vou simular aqui uma máquina comum, onde é necessário desligar o meu servidor. Então eu vou desligar o servidor. Lembrando, quando eu faço esse procedimento no Windows Server, eu preciso informar o motivo. Eu vou dizer aqui que é hardware manutenção planejada. Afinal de contas, eu vou instalar o disco, vou aguardar aqui enquanto a máquina desliga, vou abrir o gerenciador do Hyper-V, vou dar um direito na minha máquina, configurações, vou vir aqui em controlador SCSI, disco rígido, adicionar. Vou criar aqui um novo, avançar, expansão dinâmica mesmo, avançar. Eu vou selecionar aqui aonde eu quero salvar esse HD. Eu não salvo no padrão aqui. Eu vou salvar aqui em VM 2016
hard disk, então selecionei a pasta aqui. Vou chamar esse HD de hd1.vhdx, já é aqui a nova formato dos HDs virtuais do Hyper-V. Lembrando que se você quiser aprender mais sobre Hyper-V, aqui no portal Aula EAD, você encontra um curso de Hyper-V, de virtualização com Hyper-V, no Windows 2008 Server. Voltando aqui para o meu cenário, avançar. Vou dar um tamanho aqui, vou criar os discos pequenos, é só um ambiente de teste. Vou criar esse disco com 40 GB. Avançar. Concluir. Como para esse RAID eu vou precisar de mais um disco, vou clicar de novo lá em controlador SCSI, disco rígido, adicionar, novo, avançar. Vou selecionar onde eu quero salvar o meu disco. E vou dar um nome para esse HD de HD2. Avançar. Aqui no tamanho, só para mostrar que é possível montar esse RAID mesmo com HDs de tamanhos diferentes, eu vou criar esse HD com 60 GB. Lembrando que os volumes devem ter o mesmo tamanho. Então, se eu quiser usar todo o disco 1, eu vou usar 40 GB do disco 1 e 40 GB do disco 2. Vão ficar 20 GB livres, que eu posso usar isso para montar um outro RAID ou um volume simples. Vou dar um avançar aqui. Concluir. Ok. Agora só vou mostrar para vocês lá de novo aqui em configurações. Ó. A minha máquina tem um HD do sistema operacional e 2 novos HDs. Lembrando que você pode simular esse ambiente aqui também no VirtualBox. Lá no portal Aula EAD você também encontra um curso 100% gratuito sobre virtualização com o VirtualBox. Acesse lá, aulaead.com, uma sala de aula aonde você estiver. Voltando aqui para o meu ambiente, vou ligar meu servidor. E vamos aguardar agora enquanto o Windows carrega com os 2 HDs. Vou logar aqui no meu servidor. Ele já abriu aqui o gerenciador do servidor. Eu vou fechar e eu vou acessar aquela tela do gerenciamento de disco de uma outra maneira. Ó. Windows X, tecla de atalho aqui, o Windows X. E já vou vir direto aqui ó, em gerenciamento do disco. Ele já mostrou aqui para mim que tem 2 HDs novos na máquina quando eu abrir o gerenciamento de disco, se eu quero inicializar esses HDs. E ele me dá uma opção aqui entre MBR e GPT. Vamos falar rapidamente sobre essa tecnologia. MBR é a tecnologia mais antiga, onde eu vou poder criar no máximo 4 partições primárias nesse disco, e cada partição vai poder ter no máximo 2 TB. Então se você vai criar no máximo 4 partições nesse disco, e vai ter aqui partições de até 2 teras, você pode usar MBR. No caso de você ter um HD com mais de 2 TB e quiser fazer uma única partição, por exemplo, uma partição de 5 teras, 10 teras, aqui você vai precisar ter uma partição do tipo GPT, que é uma evolução do MBR, onde eu posso ter partições acima de 2 teras, o suporte do GPT vai até 1 zettabyte, isso mesmo, 1 zettabyte. Mas aqui no caso do Windows a gente vai ficar limitado a capacidade do NTFS, que é uma partição de no máximo 256 teras. E eu posso criar num disco do tipo GPT até 128 partições primárias. Então, um breve resumo aqui sobre a diferença entre o MBR e o GPT. Eu vou escolher MBR, meus discos são pequenos, um disco de 40 e 60 GB. Então, vou dar um OK. Vou maximizar a tela aqui. Então, os meus discos 1 e meu disco 2 já estão online aqui no sistema, online, mas não tem nenhuma partição criada. Então eu vou criar aqui e já vou criar essas partições com RAID. Vou dar um direito, novo volume espelhado. Deixa eu trazer o assistente aqui para um lado. Avançar. Ele pergunta qual é o tamanho que eu quero. Eu não sou obrigado a usar a capacidade máxima dos discos. Eu poderia criar uma partição menor, mas no meu caso vou usar aqui os 40 GB do disco 1 e vou adicionar o disco 2. Automaticamente, quando eu adicionar o disco 2, olha que interessante, ele vai pegar também 40 GB do disco 2, para que ele possa fazer o espelho, ou seja, tudo que eu salvar na unidade F, por exemplo, ele vai salvar tanto no disco 1 quanto no disco 2, um espelho, um mirror. E notem que embora eu tenha 80 GB aqui nos discos,
eu só vou poder usar 40 GB. É a minha frase sobre RAID 1. Capacidade pela metade, proteção em dobro. Então vou dar um avançar. Vou atribuir uma letra aqui, vou usar aqui a letra F. Avançar. Vou dar um nome aqui para minha unidade. Dados. Aqui é a tela de formatação que você já deve conhecer. O tipo de partição. Eu posso escolher entre NTFS e Razer FS. Vou escolher NTFS, que é o padrão Microsoft. O tamanho da unidade de alocação padrão. O nome da unidade, o rótulo dados. Posso marcar aqui para executar a formatação rápida. Não é meu caso. Posso marcar aqui para ativar compactação de arquivos. Mas isso vai deixar minha unidade lenta. Então não vou selecionar compactação. Avançar. Ele me dá um resumo das minhas escolhas. Concluir. E ele diz no final que ele vai converter o meu disco de básico, olha aqui, o disco é básico, para disco dinâmico. Lá no 2008, para realizar esse tipo de tarefa, nós tínhamos que converter primeiro o disco. Do 2012 para frente, quando eu faço a operação, no final ele vem com essa tela de conversão. E ele me lembra que se eu tiver dual boot na máquina, aqueles sistemas onde eu tenho 2 sistemas operacionais instalados no HD, que o dual boot não funciona em disco dinâmico. Eu não tenho dual boot e eu nem estou fazendo isso na partição de sistema. Eu estou fazendo aqui no disco 1 e 2, que são meus discos de dados. Então sim, continue. Converta para disco dinâmico. Vamos aguardar. Nota, o disco agora é dinâmico. E ele está aqui formatando o meu HD. 40 GB do disco 1, que é toda a capacidade, e mais 40 GB do disco 2, que é maior. Já formatou aqui a partição, NTFS, o disco está íntegro, está disponível. Vamos ver como é que o usuário vê isso, quem está usando a máquina. Olha, tudo é transparente para o usuário. Eu vou abrir o Explorer, vou abrir o meu computador, eu tenho uma unidade de dados F de 40 GB. Então o usuário não vê 2 HDs, ele não escolhe em qual ele vai salvar. Quando ele clica aqui e salva alguma coisa, por exemplo, eu vou colar uma pasta de teste aqui, ó. Automaticamente os arquivos foram enviados para os 2 discos. Assim eu tenho tolerância à falha, eu tenho redundância. Se um HD apresentar problema, eu tenho uma cópia dos arquivos no outro disco. E tudo que você quer num servidor é segurança e desempenho. Então tá aqui, eu coloquei uma pasta de teste aqui. Nota, eu vou criar um arquivo novo só para vocês verem aqui, ó, novo documento de texto, novo aula EAD. Acesse. Então, automaticamente esse arquivo é salvo nos 2 HDs. Bom, então agora que eu já estou com o RAID 1 montado e posso ter o meu servidor de arquivos aqui com um certo nível de segurança já no nível do RAID. Eu quero deixar uma informação muito importante aqui para fechar esse assunto, que é RAID não substitui backup. Eu vou falar de novo. RAID não substitui backup. As pessoas confundem RAID, tolerância à falha de disco, com backup. Eu já vou deixar claro por que não substitui. Vamos imaginar que você tem um incêndio. Vai queimar os 2 HDs. Uma enchente, um atentado terrorista, alguém roubou o servidor. Você vai perder o original e a cópia. E não é só isso. Você fala, não, eu tenho segurança física no meu ambiente, então nada vai acontecer de ruim. Tá bom. Imagina, por exemplo, que você foi vítima de um ransomware, esses vírus que sequestram arquivos. Ele vai sequestrar o original e a cópia. Ou que algum usuário apagou, excluiu acidentalmente um arquivo. Isso vai ser excluído o original e a cópia. Então, de novo, RAID não substitui backup. O RAID é uma ferramenta para se usar junto com backup. Nesse curso mais para frente, vamos abordar também aulas gratuitas de backup. Então vamos lá. RAID não substitui backup. Agora, o RAID tem uma grande vantagem usada em conjunto com backup. O backup não é feito em tempo real. Por exemplo, eu fiz backup meio-dia. Às 4 da tarde deu um problema, eu perdi tudo que foi feito do meio-dia até as 4 da tarde. Agora, se eu tenho RAID e deu problema no disco, como o RAID é feito de forma transparente e automática, eu tenho todas as informações no segundo disco. Então, se eu uso backup e RAID junto, eu diminuo a chance de ocorrer uma falha e de eu perder arquivos. RAID deve ser sempre utilizado juntamente com o sistema de backup. E backup já conhece as regras básicas. Quem tem um não tem nenhum. O backup não deve ser salvo junto com o computador que está as informações, entre outros fatores de backup. Vamos tocar nesse assunto mais para frente.
Só queria deixar claro. Então na próxima videoaula, dando sequência aqui nesse assunto de RAID, eu vou simular uma falha, eu vou fazer um desses discos aqui parar e vou mostrar qual é o procedimento para a gente voltar a ter redundância e o que, que vai acontecer aqui no caso de falha. Porque não adianta nada você saber montar um RAID e não saber o que fazer quando tiver um problema aqui em um dos discos. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha, isso fortalece muito o trabalho. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscrever. Quem já é inscrito, clicar no sininho para receber as notificações das próximas videoaulas. Compartilhar as videoaulas nas redes sociais para fortalecer o projeto. E esse e outros cursos você encontra sempre no portal AOEAD. Nós temos cursos aqui de Linux, de GPO com 2012 Server, de Zabbix, Firewall Linux, Linux Samba, cursos de servidor 2008 Server, 2012 Server, esse 2012 Server completamente gratuito também, curso de PowerShell para você aprender aqui os primeiros commandlets, curso de servidor Linux aqui com Debian 100% gratuito, curso de desktop Linux, Mint Ubuntu, virtualização, Packet Tracer, Excel, entre outros. Aula EAD, uma sala de aula aonde você estiver. Até a próxima!